pela confiança, e a todos os demais pastores. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Dá uma olhada aí para o lado, de repente alguém não trouxe, compartilha com ele aí. Está escrito assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos estados desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pelos teus cuidados, pela tua bondade, Senhor, e pelo teu infinito amor, ó Deus. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, aonde nós estaríamos? E o que estaríamos fazendo a esta hora lá no mundo, Senhor? Pai, que o teu nome venha a ser glorificado através desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos? Jesus, ele libertou muitas pessoas de muitos espíritos imundos. E muito dessas pessoas que ele veio a libertar, quase todas, praticamente, estavam com as suas vidas ou parcial ou totalmente destruídas. O homem, ou quase todo homem, ele está sujeito a ser possuído pelo espírito imundo. Sozinho, você pode perceber que nós não conseguimos administrar nossa vida. Sozinho, nós não temos controle da nossa vida. Por mais que nós tentamos, de alguma maneira, conduzir a nossa vida, seja ela emocionalmente ou espiritualmente, em algum momento, você vai perder o controle dela. Em alguma hora, você vai perceber que você precisa de ajuda. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você se encontre assim. A sua vida está toda desorganizada, toda bagunçada, toda destruída. Mas o carpinteiro está aqui nesta noite. Ele sabe como consertar uma casa. Todas as vezes que um espírito imundo ele entra em alguém, ele governa, ele domina, ele controla, ele influencia na sua mente, nos seus desejos, nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas vontades. E muitas vezes as pessoas que são dominadas, governadas, controladas e influenciadas por esses espíritos, nem sabem que as suas decisões, as suas escolhas, estão sendo influenciadas por ele. Na maioria das vezes, essas pessoas sempre fazem a vontade do que ele quer, e não o que propriamente, de fato, ela quer. Em Mateus, no capítulo 17, fala e conta a história de um menino, um jovem, que ele tinha convulsões, e ele sofria terrivelmente. Esse menino, muitas vezes, ele se jogava no fogo, e ele se jogava na água. Mateus fala que ele sofre terrivelmente pela influência desse espírito imundo. Porque é o espírito imundo que está governando sobre ele.
É o espírito imundo que está dominando esse menino. É o espírito imundo que está controlando as atitudes desse menino. Mas Mateus fala que quando Jesus se aproxima dele e expulsa esse espírito imundo, o menino sara. Quando Jesus retira o espírito imundo que governava, que dominava, que controlava, que influenciava as ações desse menino, que muitas vezes jogava ele no fogo, jogava ele na água, convulsionava e terrivelmente sofria, ele é livre. Hoje Jesus pode te libertar. Hoje Ele consegue te libertar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. No momento em que Jesus se aproxima dele e o liberta, e retira de dentro dele esse espírito imundo, ele sara. Lucas diz, no capítulo 11, que um certo dia, Jesus caminhando, encontra com um homem que ele era mudo. E no momento em que Jesus se aproxima dele e expulsa, retira, lança fora de dentro dele aquele espírito imundo, o homem fala. Porque o que estava impedindo ele de falar, de se comunicar, era o governo, era o domínio, era o controle, era a influência daquele espírito imundo. No momento em que Jesus retira de dentro dele aquele espírito imundo, ele é livre. E ele começa a falar. Às vezes você não está conseguindo mais adorar. Não consegue mais glorificar. Não consegue mais invocar o nome do Senhor. Porque tem alguém que está te impedindo. Tem alguém que está governando. Tem alguém que está dominando. Tem alguém que está controlando. Tem alguém que está te influenciando a não adorar mais. No livro de Atos, no capítulo 16, no momento em que Paulo está andando e se encontra com uma mulher que tinha um espírito imundo de adivinhação, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com esse espírito de adivinhação, apóstolo Paulo expulsa, retira esse espírito imundo de dentro da mulher. E no mesmo instante, ela é livre. Ela é liberta. Nunca mais ela pratica, ela volta a esses atos de adivinhação. Se você observar nessas três passagens, nessas três histórias, o ser humano, ele não tem total governo de si. Ele não consegue sozinho se livrar dos ataques desses espírito imundo. Em algum momento, em alguma hora, você precisa entender que sozinho você não vai conseguir. Você precisa de ajuda.
são esses espíritos imundos que muitas vezes vicia você. São esses espíritos imundos que muitas vezes coloca pensamentos destrutivos dentro de você. São esses espíritos imundos que muitas vezes te influenciam de tal maneira a você ter desejo, a querer pecar cada vez mais e mais. E muitas vezes eles têm poder, você pode ver, para enfermar alguém. Jesus, ele nos conta que esse espírito imundo, quando ele se retira do homem, quando ele sai do homem, ele vai por lugares áridos, lugares secos, à procura de um outro lugar para ele repousar, para ele descansar, mas ele não encontra. Quando Jesus fala lugares aí no texto, ele pode perceber que ele não está falando de casa, nem de pessoa. Ele está falando fisicamente de lugar. São lugares aonde ele diz que aonde não tem vida, aonde não habita a presença de Deus, aonde não tem o mover do Espírito Santo, aonde tem ausência de pureza moral e espiritual. Ele sai a procurar um outro lugar para ele poder habitar. Ele sai pelos botequins desta vida. Ele vai aos prostíbulos. Ele vai às esquinas dos tráficos. E muitas vezes ele ronda por aí a procurar um lugar onde ele possa descansar, repousar. Essa palavra descanso, ela não é física, porque demônios não se cansam, mas como se Jesus estivesse dizendo, ele desistiu de lutar, ele abandonou a batalha, ele não aguentou, ele fugiu e foi a buscar um outro lugar, aonde ele possa repousar. Sabe quando você vai alugar uma casa ou comprar uma casa numa imobiliária ou um proprietário, e você passa na rua e vê assim, vende-se. Naquele momento, quando você olha aquela casa, você diz, que casa bonita, vou comprar. Quantos recebem? Amém? E você volta no outro dia, o proprietário diz, que pena, se você tivesse vindo ontem, a casa era sua, mas já vendeu. Às vezes, esses espíritos imundos, eles vão em determinados lugares, para eles poderem habitar em algum lugar. Mas quando eles chegam lá, o demônio dentro da pessoa fala, não, essa casa já está ocupada. Está vazia não. Já estou aqui, vai procurar outra casa. Ele sai, vai pelas ruas. Talvez os seus olhos não veem, talvez você nem sente, mas o fato de você não ver, não sentir, não quer dizer que não exista. É real o que eu estou te falando. Enquanto você está andando na rua, tem vários demônios caminhando junto com você. Qual é a diferença? A diferença é que uns são protegidos, outros não. Difícil para você não é entender, difícil para você é aceitar essa realidade. Entender, muitos entendem, difícil é querer aceitar. Mas quando nós andamos na rua, muitas vezes, quando estamos caminhando pela calçada, eles cruzam, eles saem. Quando nós entramos em determinados lugares, pode estar lotado, mas eles saem. Não é por causa de você. Não é pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. É por alguém que está dentro de você.
porque você é capaz, não é porque você é inteligente, não é porque você tem diplomas na parede, não é porque você tem uma conta bancária, não, é porque está dentro de você. Quando eles vêm, eles se afastam. Quando você vai fazer uma visita no hospital, ele vai com você. Quando você vai fazer uma visita, ou você vai fazer algum fúnebre, ele vai com você. Quando você tem uma conquista, ele está com você. Quando você tem uma perda, ele está com você. Quando os seus inimigos te cercam, ele está com você. Aleluia! Oh, meu Jesus! Talvez você não viu e não sentiu, mas para você chegar até aqui, várias batalhas foram travadas. Talvez você nem quis vir, mas ele segurou em suas mãos e veio trazendo você. Os espíritos tentaram, investiram. Combateram. Te fizeram convite, outros te fizeram outros convites para te distrair, mas ele veio com você. No momento em que ele sai e procura e não acha, Jesus nos alerta, ele vai voltar. Jesus diz que ele diz, o inimigo, eu vou voltar à minha antiga casa. Eu vou voltar de onde eu saí. Porque eu não encontrei nenhum lugar para eu repousar. Todas as casas já tem alguém repousando nela. Eu vou voltar à minha antiga casa. Jesus diz que ele volta. Mas por que ele volta? Ele quer reivindicar o seu direito. Ele quer novamente restabelecer o seu governo, o seu domínio, o seu controle, a sua influência. Até uma casa ser vendida, até então, quem é o atual proprietário? O antigo. Antes dessa casa ser vendida, o atual proprietário, ele precisa fazer o quê? Passar. Jesus está nos ensinando através desse texto, que esta casa, este lugar, você precisa considerar uma coisa, ele vai vir, e vai tirar, mas a chave está na sua mão. Ele vai vir e vai expulsar, mas não esqueça disso, a chave está na sua mão. Vai haver uma nova aproximação. Ele vai voltar. E no momento em que ele volta, ele leva um susto. Porque a casa não está mais como antigamente. Ela foi agora reformada. Aleluia! Você já teve a oportunidade de voltar a uma casa que você morou há 10, 15, 20, 30 anos atrás? Quando você volta, você olha e fala assim, nossa, essas janelas estão todas quebradas. Esses muros estão caindo. A pia já não funciona mais. A tinta já está desbotada, a cor já não aparece. A casa está em volta cheio de mato, cheio de bicho. Mas não é assim que ele encontra a casa. Quando ele volta, ela está reformada.
ela está consertada. Aleluia. Deus. Está tudo funcionando. Aleluia. Ela está limpa. Ela está toda organizada. Oh, Deus. Aquilo que antes estava danificado, sujo, destruída, agora está nova. Para o novo morador, para o novo proprietário. Aleluia. É só ele entrar. No momento em que ele olha esta casa, ele realmente vê que a casa está limpa. Ela realmente está organizada, reformada. Mas ele observa que ela está vazia. Não tem ninguém ocupando. Não tem ninguém morando. Não tem ninguém para resistir o antigo inquilino e dizer, vai embora. Você foi um péssimo morador. O tempo que você morou aqui, você era relaxado. Você não tinha zelo, não tinha capricho. Você destruiu essa casa. O tempo que você morou aqui, esta casa sempre foi feia. Esta casa foi sempre horrível. O tempo em que você morou aqui, esse lugar sempre foi sujo. Ele volta e não encontra ninguém para resistir, ninguém para o impedir, ninguém para poder, de algum momento, o expulsar. Ele volta. Jesus mostra através dessa passagem que é possível ele voltar e entrar. E grave o que eu vou te falar. Não importa se você é pastor. Não importa se você é doutor. Não importa se você tem todos os dons. Ele não está nem aí que você fala em mistério. Ele não está nem aí com a tua vida moral. Se ele não vê ele aí, ele vai entrar. Aleluia. E não vai pedir. Vai arrombar a porta. Independente de você querer ou não. Se ele não vê ele aí, ele vai voltar e vai entrar. Jesus está dizendo, através desta passagem, que quando ele encontra esta casa reformada, restaurada, limpa e organizada, mas vazia, ele vai e volta com 7 piores do que ele. Se antes ele era um inquilino, um morador sujo, desorganizado, sem zelo e sem capricho, e deixou a casa com uma aparência horrível, imagine agora com 7 piores. Antes era um mau morador, agora vai vir 7 destruidores. Antes a casa não funcionava a torneira. Os canos estavam entupidos. A tinta estava desbotada. A porta às vezes abria, não abria, rangia, a janela estava quebrada. Agora não! A casa vai ao chão. Não vai sobrar nem coluna.
eles vão destruir tudo. Eles vão agora estragar tudo. Eu me lembro de um amigo que trabalhou lá em casa como pedreiro. E ele, de Itaguaí, ele falou: Robson, um dia eu estava tirando escala com algum outro amigo, nós éramos diácono, e ele começou a desanimar na fé, e eu falei para ele, muitas vezes indo visitar: não desanima, não desfalece, por mais que as coisas sejam difíceis, com Jesus é melhor. Por mais que a sua vida esteja tão difícil, com Jesus é melhor. Ele tinha uns trejeitos, só uns trejeitos afeminados. Todos nós percebíamos, mas respeitávamos, orávamos, jejuávamos, nos incentivávamos a ele. Mas um dia ele veio e se afastou. Um dia eu estava indo para o monte orar, na rodovia, lá em Itaguaí, Seropédica. Quando ele estava passando na rodovia, ele olhou para o lado, ele olhou e viu o amigo. Ele disse: para o carro, eram 3 carros. E o amigo que estava dirigindo falou: por quê? Ele falou: para o carro. Ele voltou correndo, praticamente uns 100 metros. Veio até o amigo e falou: o que você está fazendo aqui? Vamos embora, aqui não é o teu lugar. Ele estava todo travestido de mulher, com uma bolsa de lado. E ele falou: não, aqui é meu lugar. Ele: não, aqui não é o seu lugar. Você é a habitação do Altíssimo. Você é a morada do Espírito. Aqui não é o seu lugar. Você não foi criado para isso. Quando Ele veio a criar você, Ele criou você para a glória dEle. Vem comigo. Vamos orar. Ele falou: não. Ele falou: você está sozinho. Eu não estou sozinho. E ele tirou de dentro da bolsinha dele o Novo Testamento e falou: aqui, não estou sozinho. Ele falou: não faça isso, não zombe, não escarneça, não rejeite. Talvez hoje possa ser a sua última oportunidade. Deus não me fez parar à toa, ir para o monte à toa, justamente agora que você estava aqui. Não foi à toa que você veio a este lugar. Aleluia! Jesus trouxe você. Talvez essa possa ser a sua última oportunidade. Eu não sei quantas oportunidades Ele já te deu, mas quem sabe, essa pode ser a última. Não subestime o seu inimigo. Ele foi para o monte, foi embora. Quando eles voltaram, horas depois, eles vieram pela pista contrária, e tem uma mureta enorme. Mas quando eles vieram, eles perceberam que do lado de cada pista, no sentido que, ao contrário no qual eles estavam indo antes, havia um engarrafamento muito grande. E ele parou o carro por causa do engarrafamento, e ele já sentiu pelo espírito dele, encostou, foi para o acostamento. E ele viu a polícia rodoviária e ele falou: moço, o que aconteceu? Ele falou: tinha um rapaz que estava aqui fazendo vida. E ele não percebeu. O carro estava vindo no acostamento, porque tinha furado o pneu. Pegou ele, jogou ele longe, matou ele na hora. Era justamente o amigo dele. Era justamente o amigo dele. Jesus diz que quando eles voltam, o estado é 7 vezes pior. Muito pior do que antes. Essa, eu corrigindo.
É por isso que muitos bebem socialmente, vêm para a igreja, levanta suas mãos, entrega a sua vida a Jesus. Quando se desvia, quando se afasta, vira alcoólatra. É por isso que muitas irmãs vêm do mundo com seus trejeitos sensuais, vem, entrega a vida para Jesus, deixa e permite que Ele habite, mas quando se desvia, se afasta, vira prostituta. O seu estado é muito pior. A destruição, ela vem. Por isso que muitas vezes eu converso com determinados amigos que estão afastados. E eles falam comigo: Robson, eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu jamais imaginaria que eu teria coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. Jesus diz que esta geração também, uma geração perversa, virá a vir acontecer. Eu sei que é um texto escatológico, mas trazendo para os nossos dias, ela virá acontecer, porque é uma geração perversa. Mas o que é perversidade? Perversidade é a ação de você proporcionar um sofrimento, uma dor a mais a alguém. Jesus estava dizendo para Israel: vocês já estão sofrendo, e me rejeitar, vocês vão sofrer muito mais. Porque agora você sofre fisicamente, mas um dia você vai sofrer espiritualmente, eternamente. Essa não é a vontade de Deus. Que você viva assim. Que você continue a ter esse tipo de comportamento. Jesus está ensinando através desta palavra que Ele tem poder para tirar o governo, o domínio, o controle e toda influência de Satanás que faz você sofrer. Mas isso depende de você. Apocalipse capítulo 3 diz: eu estou, Ele está na porta. Talvez você entrou aqui, a sua casa, ela foi reformada, ela foi limpa, ela foi arrumada, ela foi organizada, mas Ele voltou. E você fica em dúvida. Sabe quando você é proprietário de uma casa e você fica em dúvida? Alugo para esse ou alugo para esse? Vendo para esse ou vendo para esse? Você está em dúvida. Você não sabe se dá para um, se dá para o outro, se negocia com um, se negocia com o outro. Você não sabe, você está em dúvida. Você precisa nesta noite tomar uma decisão correta. Você precisa nesta noite, eu estou indo bem devagar para você poder raciocinar. Porque eu sei que eu estou lidando com um destino eterno. Pode ser que você saia e não volte mais. Mas você nunca vai poder dizer que você não teve uma oportunidade, nem um tempo para você pensar.
para você decidir. Meu Deus. Você precisa hoje tomar uma decisão assertiva na sua vida. Oh, Deus. Nós podemos errar em muitas coisas, mas existem coisas na nossa vida que nós não podemos errar. E uma delas é o nosso destino eterno. Se você tivesse a oportunidade de decidir para onde você queria ir, seja sincero, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Pastor Robson, eu quero ir morar com Jesus. Só existe uma maneira. É Ele habitando dentro de você. Só existe uma maneira, é o Espírito dele habitando dentro de você. Você não vai conseguir ir sozinho. Por mais que alguém passou por esta vida e foi bom, foi piedosa, foi santa. Por mais que alguém passou por esta vida, foi um grande exemplo, ela não pode te ajudar. Ele não pode te ajudar. Ele não pode interceder diante do Pai por você. Somente o Filho de Deus pode salvar você. Pode perdoar os seus pecados e te libertar de todo vício. Somente Ele pode te estender a mão e te ajudar.